Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos bem e retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, replicaram a Jesus alguns dos escribas e fariseus, dizendo: Mestre, nós desejávamos ver algum prodígio teu. Mas ele respondeu-lhes, dizendo: Esta geração má e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro prodígio, senão o prodígio do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no dia do juízo contra esta geração e a condenarão, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é mais do que Jonas. A rainha do sul levantar-se-á no dia do juízo contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é mais do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E vindo encontra desocupada, varrida e adornada. Então vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Estando ele ainda a falar ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos se achavam fora, desejando falar-lhe. E alguém disse-lhe: Tua mãe e teus irmãos estão ali fora e procuram-te. Ele, porém, respondendo ao que lhe falava, disse-lhe: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Nós havíamos falado já esses últimos 3 sermões sobre a oração, que é a primeira prática da Quaresma. Então vamos falar da introdução à parte do jejum, que é outra obra quaresmal e por excelência desse tempo da Santa Igreja. Nós ouvimos o Evangelho da Missa de Têmporas, que hoje é quarta-feira das Têmporas, mas só que a missa de hoje foi de São Matias, apóstolo. E então vamos aproveitar o texto do dia desta missa, que foi o último Evangelho, em realidade, na missa de hoje, para fazer a transição entre a oração e a penitência, já que era o tema que havíamos proposto falar. Nosso Senhor está realmente indignado com estas pessoas, como vemos no Evangelho, porque eles pedem um sinal. Isso é muito feio, pedir sinais a Deus. Porque Deus, nosso Senhor, quando tem que dar um sinal, Ele dá. E se Ele não dá, nós não devemos pedir sinais. E aquelas pessoas já tinham visto tantas coisas, mortos ressuscitarem, coxos andarem, cegos enxergarem, mudos falarem, e aí eles pedem ainda mais um sinal, e nosso Senhor, realmente, com a sua santa indignação, diz que não vai dar nada, porque é uma geração depravada. O que é isso?
Verdade que depravação se entende no sentido moral, impuro, mas também no sentido intelectual, porque eles viram, mas não enxergaram. Eles ouviram, mas não ouviram, porque estavam surdos realmente, e fazer um sinal a mais, um a menos, não ia dar em nada. E Nosso Senhor não faz nada vão, o que Ele tinha que mostrar, Ele tinha mostrado. E aí Nosso Senhor vai dizer duas coisas. Primeiro, que Ele vai, é o sinal de todos o maior, que Ele vai fazer como Jonas. Jonas ficou, por assim dizer, sepultado na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. E assim como o profeta Jonas ficou ali, ele disse que o Filho do Homem ficará sepultado no seio da terra. De fato, não só no sepulcro, mas também lá no limbo. Como nós dizemos no credo, desceu aos infernos. Nosso Senhor passou 3 dias ali, hein? Conversando com os santos padres, desde Abel até talvez o último mortal justo dos judeus. Conversou com todo mundo, esperaram 4.000 anos para ver o Messias, assim que tiveram 3 dias de conversa. São João Batista deve ter dado um abraço em Nosso Senhor, que é seu primo, por ele perdeu a cabeça. E depois desses 3 dias, ele vai ressuscitar, e esse é o sinal. E é muito interessante que Nosso Senhor não vai ressuscitar à vista daqueles que pediram um sinal. E Nosso Senhor disse que era o sinal que Ele ia dar a sua ressurreição. Por que Ele não vai fazer isso para os que andam pedindo sinal? Porque quanto mais sinal se pede, Deus exige mais fé. E a fé não se vê. Quem vê, quando chegarmos ao céu, vamos perder a fé, porque vamos ver a Deus. Então, os que andam buscando sinal, Nosso Senhor exige fé. Por isso terão que crer em sua ressurreição sem terem visto sua ressurreição. E os que não pediram sinais viram. Nossa Senhora nunca pediu sinal a Deus, hein? O anjo que lhe disse, olha, sua prima Isabel está grávida, esse é o 6º mês daquela que era estéril. Mas Nossa Senhora não pede sinal. Depois é a primeira a ver Nosso Senhor. Os apóstolos não pediram sinal, mas também estavam aí decepcionados, porque aí teve um problema sério na confiança, não na fé, na confiança. E cada um voltou para a sua vida, São Pedro a pescar, e cada um voltou para a sua vidinha, antes de conhecer Nosso Senhor, e não pediram sinal, e Nosso Senhor aparece para eles. Agora essa multidão, Nosso Senhor não vai aparecer porque eles devem viver da fé. Em realidade, todos nós, mas quanto mais sinal se pede a Deus, mais fé Deus vai exigir. E Nosso Senhor dá 2 exemplos. O primeiro é do profeta Jonas. E depois de falar que ele também vai ficar como Jonas ali sepultado, não no ventre de uma baleia, de um peixe, mas do limbo, e ele vai falar que aquela geração que Jonas pregou vai se levantar contra esta geração, aquela, e vai condená-la. Por quê? Porque mais do que ver prodígios, milagres, sinais e essas coisas, hein, que isso daí serve somente para quem anda pedindo para a curiosidade de tentar a Deus, mas o mais importante não se faz, que é penitência. E Jonas, nós sabemos que ele desobedeceu Deus, Nosso Senhor. Nosso Senhor lhe havia mandado pregar a penitência para Nínive. E o que Jonas faz? Foge de Deus. Muito simples. Muito simpático o profeta Jonas. Quer fugir de Deus. Se Deus o chamou para ser profeta, ele não pode fugir de Deus. É impossível. Nós vemos aí nos profetas do Antigo Testamento, até São João Batista, que é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, eles nunca apostataram. Porque Deus os chama e eles têm uma graça de profeta, e se eles fogem como Jonas, Deus os persegue. Vai ter que falar em meu nome. Por isso, Jonas, está um pouco covarde e foge. E ele está naquele navio, e aí lançam as sortes lá, os marinheiros que eram pagãos, e aí aparece que alguém estava fugindo de Deus, e aí Jonas fala, sou eu. Aí o que os marinheiros fazem? Jogam ele no mar, porque aquela tempestade que ameaçava naufrágio era justamente sinal de Deus para que ele não fugisse, hein? E aí jogam no mar, a tempestade acalma, os marinheiros ficam em paz, e um peixe engole Jonas, 3 dias ele ali dentro, num retiro. Seguramente Deus lhe deu uma lição com este milagre tremendo, falando, meu filho, eu faço isso por você, não custa nada você falar em meu nome, eu vou lhe proteger.
E ele volta para Nínive, depois que essa baleia vomitou Jonas. E Jonas vai fazer que até os animais façam penitência, cobertos de cinza e silício. E aí Nosso Senhor está dizendo, olha, aquela geração que ouviu Jonas, levantar-se-á contra esta e a condenará. Por quê? Porque ouviram Jonas, que é menor que Jesus, nosso Senhor. E aí vem o nosso Senhor mesmo, o Deus verdadeiro, o Deus encarnado, pregou a penitência e ninguém ouviu. Então, que sinal mais importante querem? E pior, vão dar morte a nosso Senhor, que é o autor da verdade, que é a verdade por essência, que pregou e ensinou, vão preferir matá-lo que ouvi-lo. Então, para que sinais? Aqui nós temos também uma lição para nós. Nosso Senhor fala aos judeus, mas os católicos hoje, mais do que nunca, vivem muito atrás de sinais, prodígios e proezas. Mas a proeza, o milagre e o prodígio que Deus quer fazer para nossas vidas, nós não queremos, que é a nossa conversão. É muito mais maravilhoso, e não é menos a onipotência de Deus, converter um pecador em santo do que ressuscitar um morto de 3 dias, como Lázaro. É o mesmo poder de Deus. Digamos que Deus não faz esforço, mas vamos medir em esforço, seria o mesmo. Pareceria fácil? Não, porque o homem tem a sua liberdade, e vencer a liberdade do homem posta no mal por falsas razões, só Deus pode fazer, e o homem tem que ceder a Deus, como Jonas. Ele usou sua liberdade de fugir, mas Deus, Nosso Senhor, com sua mão prodigiosa, foi mostrando que ele tinha que pregar a penitência, e Jonas mudou, ele se converteu, ele mudou de ideia. E isso é o que? O milagre de Deus. Muito maior do que os 3 dias na barriga de um peixe. Ele morreria asfixiado, e esse peixe era de tal tamanho que podia ter engolido, mastigado um pouco antes e digerido, mas Deus o protegeu. Mas a sua conversão é maior do que ter estado 3 dias na barriga de um peixe. É impressionante. E este milagre o homem não quer. O homem não quer. Por que este milagre o homem não quer? Porque custa penitência. Somente o rigor da penitência pode realmente nos deixar nu diante de Deus e expor a Deus, Nosso Senhor, as nossas chagas. É o jejum, por exemplo, que mostra como somos frágeis. A nossa vida depende de um pouco de arroz, de feijão e de um pouquinho de proteína, senão nós andamos trêmulos e débeis. E nós queremos ser o quê? Deuses? É a grande tentação do homem moderno, de ser deuses, mas como pode ser deuses, sendo que não pode viver sem um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de sal, um pouquinho de qualquer coisa, porque senão ele vai definhar. E aí o jejum nos coloca diante da realidade que nós somos. Por isso, na quarta-feira, a igreja, antes de começar esse grande jejum, colocou cinzas na nossa cabeça, mostrando que nós somos pó e que é a consideração da nossa miséria que vai fazer que sejamos nobres, porque o mesmo fogo que reduziu aquela palma que clamávamos no domingo de Ramos, Hosana Rei, Hosana Nosso Senhor, é a mesma, aquela glória passa, mas só que vai dar uma glória a Nosso Senhor, que é nosso Rei, que é a glória no reino dos céus. Então a glória deste mundo é transitória, não? E aí a igreja colocou justamente as cinzas daquela glória, que são glórias humanas, mostrando que nós somos aquilo do que nós nos gloriamos, qualquer coisa reduz a fenecer ou a secar. E por isso, então, o grande milagre é a conversão, mas a penitência é o meio indispensável. Nosso Senhor mesmo disse, se não fizerdes penitência, todos perecereis. Tem quem, em razão de, falsas razões, fujam do jejum, da penitência, de um cilício, de um flagelo. Por quê? Porque falam que nosso Senhor Jesus Cristo, e de fato está no Santo Evangelho, não fez essas coisas. E aí está o exemplo de São João Batista, que era extremadamente penitente. Primeiro viveu no deserto, segundo usava peles de camelo. Isso equivale a um cilício, porque as peles de camelo não são sedas macias, são ásperas. Dá no deserto que o calor cruel é um instrumento de penitência. E depois São João Batista comia a sua mesa, seu banquete, era gafanhotos.
E eram uns gafanhotos enormes, hein, do deserto. Um dava para fazer almoço e janta, praticamente. E mel silvestre. Que bom, mel, aí quando nos convidasse aceitamos, mas o gafanhoto podemos passar. Não é o dos manjares o mais saboroso. E quando eles veem Nosso Senhor, os fariseus, saduceus, dizem, você come, bebe. E Nosso Senhor vai dizer, não veio São João Batista, não aceitaram, vem o Filho do Homem, chama de comilhão, de beberrão. Pois é, mas só que se esquecem que Nosso Senhor, Ele começou a sua vida pública neste tempo que nós estamos, 40 dias de jejum. Verdade que depois Ele está na boda de Caná, vemos vários episódios de Nosso Senhor comendo e bebendo, mas só que não podemos esquecer que a sua vida pública começou com o quê? Com 40 dias de jejum, que é o jejum que celebramos nessa quaresma, e o Santo Evangelho diz que Nosso Senhor não comeu nada e não bebeu nada. Não é o caso de São João Batista, hein? Ele tinha o mel para seu alimento líquido e tinha os seus gafanhotos para sua comida sólida. Mas Nosso Senhor ficou 40 dias sem nada. Assim que Nosso Senhor inicia a pregação apostólica com a cruz, com fome e com sede, e só no deserto, no seu retiro. Com quem? Com o diabo, para aí começar a vencê-lo pelo jejum, pela oração, pela abstinência de tudo. E Nosso Senhor assim santificou essa obra. Toda vez que nós jejuamos ou toda vez que nós fazemos qualquer penitência aflitiva, nós recebemos daquela aflição que Nosso Senhor passou no seu deserto e a nossa fica elevada à altura de agradar a Deus e apagar nossos pecados. Mas então, como lhes dizia, por que o homem não quer este milagre? Porque o homem não quer fazer penitência. Vimos da oração, é tão fácil, é só mover a língua, já rezamos. O homem não quer, é muito difícil. E fazer jejum é muito simples, é só tirar do que está na nossa frente, na nossa mesa, e o homem não quer. Porque o demônio e o mundo e a carne nos ensinou a aproveitar o máximo e das coisas que nós aproveitamos, nós somos seus escravos. E Nosso Senhor quer realmente nos libertar do jugo de uma mesa, do jugo de uma bebida, das finezas e frescuras modernas. E assim, se não o fizermos, nós não nos convertemos. Nínive só foi cidade penitente depois que vestiu o cilício e a cinza. Antes disso estava na ofensa a Deus, e Deus ia castigar a cidade inteira por seus pecados, mas ouviram Jonas e até os animais, como eles diziam, fizeram jejum, até os animais. Por isso Nosso Senhor diz que aquela geração vai se levantar e condenar a essa geração, porque os animais irracionais não têm pecado, hein? Mesmo que um animal feroz, uma onça, devore um sacerdote, nem por isso ela é uma sacrílega, porque ela não tem uso de razão, o que ela faz é seu instinto animal, ela pode, não sei, devastar uma igreja e ela não vai para o inferno, não tem como, não tem pecado animal. Então, por que fizeram penitência os animais? Porque tendo presente Nínive, os seus pecados, eles fizeram que todos os seres vivos que ali estavam se afligissem também para aplacar o Deus verdadeiro. Os animais de Nínive jejuam e os homens modernos se explodem de comer, de mesa tras mesa, de finezas tras finezas, e isso pior ainda no tempo da nossa quaresma. Por isso nós merecemos castigos. Porque realmente quem é inimigo da penitência é inimigo da cruz de Cristo. E quem é inimigo da cruz de Cristo? É inimigo de Cristo, é o demônio. O demônio não faz gente penitente. E quando ele tenta instigar a penitência, ele causa o quê? Um monte de mazelas por detrás, e aí enche as almas, esvazia os ventres de comida e enche a alma de soberba. Mas Nosso Senhor não esvazia os ventres com jejum, e enche a alma de humilhação, porque o jejum é para nos humilhar, nos prostrar e mostrar que realmente nós somos nada, nada de nada mesmo. E esse nada, esse pouquinho de ser, um sopro vital que nós recebemos de Deus e por isso nós nos movemos, e este pouco de ser que somos, quer ser muito e não consegue fazer o mínimo, que é sacudir o seu próprio jugo, quebrar suas próprias
correntes, é livrar-se do seu pior inimigo, que é o pecado e o demônio, para servir a Deus com liberdade. Então aquela geração realmente vai se levantar e condenar aquela geração que ouvia nosso Senhor, e vai condenar também a nossa geração, porque aquela ouviu nosso Senhor, e a nossa nem isso, porque os homens não querem saber de nosso Senhor Jesus Cristo, muito menos da sua penitência. E não vamos falar de modernistas, de hereges e cismáticos, hein? Porque infelizmente, para nossa vergonha, existem classes de cismáticos e hereges que nesse tempo em que nós estamos, fazem mais penitência do que os mais tradicionalistas que se acham tais. Vou lhes dar um exemplo. A igreja cismática do Oriente, que jaz há mais de 1000 anos no cisma e na heresia, e os seus jejuns não servem nada mais para nos humilhar, eles estão agora, ou vai começar, a diferença é uma semana a nossa quaresma para eles, por causa da Páscoa, e todos eles estão comendo que? Verduras cruas. E eles não conhecem o Deus verdadeiro com perfeição, porque não têm fé, e o mais fiel, o mais fervoroso do católico anda atrás, sabe de quê? De indulto, de dispensa, de desculpas, de 1000 falsas razões, falácias para não afligir sua alma. E sabe por que não querem afligir sua alma? Porque verão que não são nada. Se nós afligíssemos nossas almas, os doutores do WhatsApp estariam todos eles no retiro no deserto, vendo que eles não só não fizeram nada para a sua salvação, mas jazem na vaidade e na estupidez. Tantos que agora estão aí nestas redes sociais e todos esses canais de vaidade chamado pseudo-catolicismo, se tivesse afligindo sua alma, não teria sentido de fazer os seus shows e as suas mazelas, porque estariam com o corpo frágil diante de Deus, vendo que diante de Deus nós não somos nada, que adianta bailar e dançar e louvar, como fazem os carismáticos nesta vida, se vier depois a pular no fogo do inferno, e tanta vaidade, tanta estupidez, tanta falsa alegria, o jejum acaba. E vamos ficar com o quê? Com a alegria de Deus, que consiste em Deus somente e consiste mais em ver que nós não somos nada e só Deus é o nosso tudo. E a partir de uma fome, de uma abstinência, nós estaremos convictos do que o que mais importa é servir a Deus de verdade, com a virtude da humildade, humilhados pela mão de Deus que nos corrige. Por isso essa geração também é maligna, hein? E não pensemos que é o catolicismo falso somente, mas entre os verdadeiros católicos existem católicos que não querem viver verdadeiramente esta quaresma, que é tempo de aflição mesmo. É verdade que a Santa Igreja é mãe, ela mitigou muitíssimo nossa quaresma, mas nem na mais mitigada observância os católicos querem fazer alguma coisa. E nós temos aqui um grande, eu diria um pecado, que é colocar como escudo da penitência uma grande santa, Santa Teresinha do Menino Jesus e a Pequena Via. Os tradicionalistas veneram bastante essa gloriosa santa, que é a grandiosíssima santa, e por algumas deturpações dos seus escritos, que as pessoas leem, mas não querem entender o que ela escreveu, eles falam, não, a Pequena Via é você se reconhecer como uma criança diante de Deus, e não precisa de fazer de jejum, de disciplina, de cilício, nada dessas coisas. Inclusive tem autores péssimos comentando a Pequena Via de Santa Teresinha, que vão desacreditar os santos que fizeram penitência cruel, como São Luís Gonzaga, por exemplo. E se nós olhássemos para essa santa, e vamos olhar a Santa Teresinha, ela foi uma carmelita, não consta que nenhuma carmelita anda banqueteando, hein? Pelo menos naquela época não. E depois Santa Teresinha tem no seu museu lá, se alguém for visitar, vai encontrar sua disciplina e o seu cilício que ela usou, e conta na história, uma das cartas dela à sua irmã, se não me falhar a memória, que quando ela pegava a disciplina, ela dava umas boas chicotadas e tentava não enrijecer as suas costas. Por quê? Porque ela queria sentir a dor. Se era para se afligir, era para se afligir. Então Santa Teresinha soube comer e soube passar fome. Soube deitar no colchão e receber chibatadas. Soube estar com seu hábito e soube estar debaixo dele um cilício também.
Mas só que o católico não. Ele quer ficar com a parte muito bela e talvez romantizada dos santos, mas os santos não são tais por sua beleza ou romantismo, pseudo-romantismo em realidade, são por causa das suas virtudes. E tem um Papa que descansa em paz, Bento XIV, ele havia proibido canonizar uma pessoa que não tivesse passado pelo cilício, pelo jejum, pela disciplina. Proibido na Igreja Romana. Porque não pode-se ser exemplo de santidade se não passar pela cruz de Cristo voluntária. E esta é a nossa fé, esta é a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós somos da herança de soldados mártires, de apóstolos mártires, de nosso Senhor crucificado, e nós não podemos viver uma vida mole, uma vida que nós não podemos, diante de um chocolate, dizer não. Diante de uma mesa opípara nessa quaresma, dizer não. Não é possível que nós não possamos acabar as nossas festas e outras cervejas e bebidas durante essa quaresma. Nosso Senhor está no deserto morrendo de fome com o diabo. E aí outros vão aproveitar os católicos. E o que nós vamos ver? Por que essa geração será condenada? Porque não obedecer. Aqui está a razão. O não obedecer os decretos de Deus é fazer-se seu inimigo. Por isso o mal católico hoje, amanhã será cismático, amanhã será herege, amanhã será ateu. Sempre é o péssimo católico. Aí um dia vão falar, os que virarem herege, vão falar, encontrei Jesus e agora eu jejuo. Os protestantes gostam de um jejum. Mas quando era católico, andava fazendo o quê? Buscando dispensa. Porque ele ia morrer se ele não ficasse de jejum quartas e sextas-feiras. Ou os 40 dias da quaresma, melhor ainda, ia morrer. Agora, quando vira fanático herege, eles fazem jejum e ficam no meio do mato, hein? Se passar mal, não tem quem chegue lá porque estão orando no monte, como dizem eles. Para nada, para quê? Para agradar o diabo e perder sua alma. Quando é católico, vive de bebedeiras e saliências, traz e traz. E quando vira protestante, bebem só água. E falam que encontraram Jesus. Mas como você vai encontrar Jesus se ele está aqui? Ele está no sacrário, o crente não tem sacrário, hein? O crente não tem Santíssima Eucaristia, o protestante não tem nada. Tem uma Bíblia que falta pedaços, tem uma parte, eles repartiram a verdade, tem fragmentos, que não serve para nada, porque se negar uma verdade, pode acreditar em muitas outras, mas não serve para nada. E agora, quando nós somos católicos, que somos filhos de Deus, nós vivemos como seus inimigos. Por isso, queridas almas, queridos fiéis, a Igreja está em crise. Nós culpamos sempre o Vaticano II, nós culpamos as 2 guerras mundiais, nós culpamos a Revolução Francesa, mas o homem faz muito tempo que está cansado de Deus. Faz muito tempo que o homem já não quer dar o seu tempo a Deus. E o que vai acontecer? Ele vai perder a sua eternidade com Deus também. Se ele não quer se privar das coisas para estar unido a Deus, ele vai estar junto com seus excessos, saindo comida e cerveja pelo ouvido, pelo nariz, no fundo do inferno. É assim. O que o diabo dá hoje, ele dará em abundância em tormentos. E o que Deus nos priva, por amor à cruz do seu Filho, ele nos dará em glória no reino dos céus. Então, diante desta consideração, vamos realmente abrir nossa alma a Deus. Cada um tem as suas limitações físicas, uns da idade, outros da saúde, mas ninguém tem desculpa de não fazer nada de penitência. Ninguém. Os animais em Nínive estavam com cilício e cinza e fome, e nós não podemos ser piores que os animais de Nínive. Vamos ter um pouquinho de amor a esta consideração que nós somos imagem e semelhança de Deus. E não é possível que o animal seja mais obediente a Deus do que uma imagem e semelhança sua, que é o ser humano, por pecador que seja. Mas nós somos capazes de perceber que o animal não pode nos ganhar em um ato de virtude, de penitência. Então peçamos a Deus nosso Senhor, vamos adorá-lo e vamos pedir a Ele a graça de fazer penitência. É penitência ou inferno, dizia São Leonardo de Porto Maurício, e é assim mesmo. Nosso Senhor disse, se não fizerdes penitência, todos perecereis. E ele disse também que quando está o noivo às bodas, os convidados no jejum, mas o noivo seria apartado e os convidados jejuariam. E nós estamos nessa situação.
Nós estamos então necessitados para dar glória a Deus e reparar os pecados da humanidade, que não são poucos, os nossos inclusive, neste monte de pecado, e fazer penitência. Depois veremos, se Deus quiser, na próxima pregação, o que nós podemos fazer de penitência concretamente, ver o que a Santa Igreja manda e o que ela proíbe e o que ela permite como conselho e o que ela deixa como mínimo para ser feito e concretizar o que agora consideramos. Mas, repito, ninguém entra no reino do céu se não fizer penitência, salvo as crianças batizadas que morreram antes dos 7 anos e os mártires. Fora dessas duas classes de almas, ninguém entra no reino do céu sem penitência. Então, peçamos a Nosso Senhor essa graça. Nós somos católicos e é na cruz de Cristo que devemos nos gloriar. E como nós vivemos a cruz de Cristo? Jejum e penitência e orações longas que afligem o nosso espírito, e assim vamos nos configurar a Cristo, nosso Senhor, em sua paixão e morte, para sermos partícipes da sua ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.